falar novamente um pouco sobre o meu apóstolo preferido, o grande apóstolo Paulo. Sim, ele era um apóstolo porque ele foi incumbido pelo próprio Senhor Jesus Cristo de pregar o Evangelho. Ele era um homem realmente compromissado com os desígnios do Senhor. Então vamos ver mais um pouquinho sobre a vida desse homem e sobre um fato que nos salta aos olhos e uma pergunta que às vezes nós mesmos nos fazemos e que Deus ele nos responde através da própria palavra, da própria Bíblia. Então vamos à palavra de Deus. Atos 19, 11 e 12. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças, e os espíritos malignos saíam deles. Como nós lemos acima, Paulo operava milagres extraordinários, onde até os lenços que eram usados para secar o seu suor, quando colocados em doentes, nos enfermos, eles eram totalmente curados. Espíritos malignos eram expulsos daqueles corpos, daquelas pessoas, quando simplesmente os lenços de Paulo eram colocados nessas pessoas. Então Paulo tinha um poder tremendo através de Deus, não de Paulo, mas de Deus, de curar as pessoas. Mas uma coisa que nos salta aos olhos é que, conhecendo a história do grande apóstolo Paulo, nós sabemos que ele tinha uma enfermidade, que ele tinha um espinho na carne. E como um vídeo que nós já lançamos nesse canal, nós sabemos que esse espinho na carne é bem provável, 80% de chance de ser um problema em sua visão. Tanto é que em outras passagens ele escreve com grandes letras, eu escrevi, que se os irmãos pudessem, eles arrancavam os seus olhos e os davam a mim. Então ele dá pistas de que realmente o seu problema era na visão. Mas como que um homem que até os lenços que secavam seu suor, quando colocados em outras pessoas doentes, eram curadas, como que um homem desse não podia se autocurar? Ou ele não podia pegar o seu lenço, colocar na sua enfermidade e se autocurar? Ele não conseguia fazer isso. Tanto é que ele pediu a Deus 3 vezes em oração para que Deus o curasse. E Deus não o atendeu. E na 3ª vez, Deus simplesmente disse para ele: a minha graça te basta. Então, um plano de Deus estava por trás daquilo. Deus, ele não é um Deus que castiga as pessoas. Deus não é um Deus que tem prazer em causar dor às pessoas, em trazer sofrimento a ninguém. Mas Deus, ele é um Deus soberano, ele é um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele tem todo o poder, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, tanto no passado, no presente como no futuro. Ele já está lá. Para Deus não existe tempo. E Paulo era um vaso usado por Deus de forma extraordinária. E as coisas que aconteceram com esse homem são fantásticas. Tanto é que ele sozinho escreveu quase todos os livros do Novo Testamento. Ele era o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo. Para mim, o maior de todos. Portanto, uma pergunta que nos salta aos olhos é por que Paulo não podia se autocurar? Ele não podia simplesmente pegar e se autocurar, ficar livre daquela enfermidade de uma vez por todas. Porque, com certeza, Deus sabia o que poderia acontecer se Paulo realizasse esse prodígio, esse milagre em si mesmo. E Deus assim não permitiu. Deus nunca deixou que isso acontecesse. Deus, após a oração incessante de Paulo, como nós já dissemos, ele não permitiu que isso acontecesse. E Paulo poderia ter se revoltado. Paulo poderia ter se perguntado por que eu posso curar tantas pessoas de uma forma extraordinária através de Deus e a mim mesmo Deus não me cura. Paulo poderia se revoltar, mas não. Paulo seguiu em frente. Paulo foi pregar o Evangelho. Tanto é que no final de sua vida, já velho, como ele mesmo diz, ele diz que lutou o bom combate
e pregou a fé, caminhou o caminho e pregou a fé. Paulo, ele foi um grande apóstolo de Cristo, ungido pelo próprio Senhor Jesus para pregar o Evangelho para o mundo inteiro. E se eu hoje estou aqui pregando o Evangelho, e se você está me ouvindo e for um brasileiro ou brasileira, saiba que tudo isso é fruto do grande apóstolo Paulo, pela sua pregação que ele fez no mundo inteiro. E ele não podia se autocurar. Ele tinha todo o poder dado por Deus, mas ele não podia se autocurar. Isso mostrava que Deus está sempre no controle de todas as coisas. Deus, ele permite que coisas às vezes ruins aconteçam a mim e a você, para que a gente aprenda, para que a gente saiba que se ele não permitisse, algo muito pior viria a acontecer. Nós não entendemos os desígnios de Deus, mas ele sim, ele sabe todas as coisas. Portanto, não pense que o seu braço, que o seu poder, que o seu dinheiro, que o seu intelecto pode alguma coisa. Ele não pode nada diante de Deus. Se você realmente é um filho de Deus, uma filha de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, saiba que Deus pode te usar, mas de formas espantosas. Ele vai fazer coisas que você não vai entender. Talvez um dia, lá na eternidade, no céu, você entenda o que Deus fez naquele determinado momento na sua vida. Confie em Deus, a palavra é confiança. Confie em Deus, em tudo que estiver acontecendo. Não murmure, não pragueje, não fique se reclamando diante de Deus. Deus odeia os murmuradores. Deus não gosta de quem fica o dia inteiro, eu poderia ter uma vida melhor, isso poderia ter acontecido comigo, eu poderia ter mais dinheiro, eu poderia ser um homem mais feliz. Não. Se ajoelhe diante de Deus e peça para Ele cuidar dos teus caminhos, mesmo que você não entenda nada do que Ele irá fazer com a sua vida. Da mesma maneira que Paulo não entendia antes de orar a Deus 3 vezes para tirar o espinho de sua carne. Eu penso que depois que ele orou isso, e Deus falou que não, que a graça de Deus o bastaria, eu penso que o apóstolo Paulo entendeu o que Deus queria dele. Deus não queria que ele se orgulhasse por poder se autocurar. Deus, ele mantinha aquele espinho na carne para lembrar a Paulo de quem estava no controle, quem mandava na situação. E não era Paulo, era o próprio Deus. Deus estava mostrando para Paulo que a fonte do poder que Paulo demonstrava para todos não era dele, e sim do próprio Deus. Mas Deus teve que mostrar isso de uma forma grandiosa e de uma forma interrogativa para Paulo, com esse espinho na carne. Portanto, da mesma maneira que Paulo não poderia se autocurar, mesmo curando aos outros, saiba que eu e você não podemos fazer nada no mundo. Se realmente nós formos de Deus, filhos de Deus, sem que o Senhor permita. E tudo que acontecer na sua vida, de certa maneira, agradeça a Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que isso até é hipocrisia. Uma coisa ruim acontece a você e você agradece a Deus. Mas você não precisa ser hipócrita. Deus conhece o teu coração. E se você não vai agradecer a Deus por algo ruim que aconteceu, eu acho que ninguém faz isso, porque é hipocrisia. Pelo menos não murmure, fique quieto, deixe Deus tomar conta da situação. E talvez um dia lá na frente você saiba por que isso aconteceu. Lembre-se do grande apóstolo Paulo, o maior de todos os pregadores. Ele sofreu tanto pelo Senhor Jesus Cristo, que foi o que mais apanhou, o que mais sofreu naufrágios, o que mais teve fome, o que mais foi espancado, o que mais foi preso, como ele mesmo diz em suas cartas. Mas ele seguiu em frente, ele foi firme e ele está agora ao lado de Cristo, no céu, gozando de toda a eternidade do bom e do melhor. Saiba que Deus te ama, Ele tem um propósito na tua vida, mesmo que você não entenda o que é. Tudo bem? Essa é a palavra de Deus para todos nós hoje. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.